Já ouviu falar um monte de coisa sobre faculdade nos Estados Unidos e não sabe o que é verdade e o que é mentira? Que não dá pra fazer medicina jogando esportes, ou que não precisa escolher curso, ou que é muito mais difícil do que no Brasil. Hoje eu tô aqui para esclarecer todas essas dúvidas e te explicar em detalhes quais são as diferenças entre faculdade nos Estados Unidos e no Brasil. Como isso pode te afetar caso você escolha vir pra cá fazer um curso de ensino superior. Bora lá então pro vídeo. Fala jogadora, Adélia Bristoche aqui, estudante e atleta da Graceland University. Para começar então o vídeo de hoje, eu quero começar explicando a principal diferença entre faculdade nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a faculdade, como a gente conhece no Brasil, é chamada de undergraduation. Fazendo um curso de undergrad, você consegue então um diploma de bacharel, que dependendo do curso que você fizer vai ser ou bacharel em artes ou bacharel em ciências. Então, undergrad é diferente de graduation, o que faz com que muitas pessoas se confundam ao tratar dessas duas coisas. Graduation aqui nos Estados Unidos é como se fosse uma pós-graduação para a gente no Brasil. Então, por isso confunde muitas pessoas, porque no Brasil a gente chama o undergrad de graduação e a graduation nós chamamos de pós-graduação. Cursos de undergrad aqui nos Estados Unidos têm todos duração de 4 anos. Então, por isso, cursos mais extensos como medicina, direito, engenharia, arquitetura, que são cursos que no Brasil, por exemplo, duram mais do que 4 anos, eles não são oferecidos como undergrad. As pessoas então que desejam aplicar para cursos como medicina, direito, etc., elas precisam primeiro fazer esse undergrad de 4 anos e depois elas aplicam para grad school, que geralmente leva em média mais 1 a 3 anos, ou no caso da medicina, geralmente até uns 4 anos, já que é mais extenso. Por isso que aqui eles falam então que vão para med school, law school, porque realmente é como se fossem escolas de graduação dedicadas a essas áreas. As grandes universidades daqui, inclusive, como Harvard, por exemplo, são mais conhecidas por causa das suas grad schools do que das suas undergrad schools. Por isso que todo mundo vai falar, tipo, a med school de Harvard, a law school de Harvard, porque é isso que faz com que essas grandes universidades sejam super renomadas. Quem deseja, então, fazer cursos como medicina e direito, estou usando esses como exemplo porque geralmente são os que têm mais demanda, na faculdade de 4 anos, no undergrad, geralmente escolhe um curso que tem ali alguma relação, alguma coisa a ver com a área que deseja cursar depois na grad school. Usando o exemplo aqui da minha faculdade, aqui tem um major oferecido que é chamado de Criminal Justice. Então, a maioria das pessoas que querem ir para a Law School, a grad school de direito, elas escolhem fazer o Criminal Justice porque é relacionado com o curso de direito depois. No caso da medicina, a galera que quer fazer medicina depois faz geralmente um double major ali de química e biologia, porque daí pega ali mais ou menos todas as matérias relacionadas à medicina. Mas isso não significa nada, tá? Porque se você cursar, por exemplo, filosofia e quiser aplicar para med school, você tem chances também de ser aprovado. Mas pelo meu entendimento, fazer esses cursos relacionados ali na undergrad aumentam as suas chances de ser aprovado na grad school depois, principalmente para medicina. Porque no caso do direito, por exemplo, é mais comum você ver pessoas que fizeram um business na undergrad ou uma coisa tipo filosofia, sociologia, psicologia, conseguirem também ser aprovados na law school. Mas medicina, por exemplo, se você fizer uma filosofia e ir para medicina, eu acho que aí já é mais complicado, porque não tem muito a ver e aí mostra que você não vai ter uma base ali de estudo para entrar na med school. Existem também faculdades que oferecem cursos que eles chamam como pré-law ou pré-med, que são basicamente uma união de matérias relacionadas à grad school depois. Então o estudante consegue se formar num major que eles intitulam como isso, mas que não é nenhuma coisa específica, então realmente mais focado a ir para a grad school depois. Isso me leva ao segundo tópico, que é o fato de que algumas universidades, inclusive, te possibilitam de criar o seu próprio major. Existe toda aquela história no Brasil de que nos Estados Unidos você consegue fazer a faculdade sem escolher o curso. E realmente, em partes, você consegue iniciar a sua faculdade sem ter que escolher um curso específico como a gente faz no Brasil.
mas isso não significa que eventualmente você não vai ter que fazer essa escolha. Em algum momento você precisa fazer isso, mas realmente dá para começar a faculdade sem escolher um curso específico. Primeiro, existe essa possibilidade que eu mencionei, que é de montar o seu próprio major. Por exemplo, um professor meu me explicou uma vez que teve uma aluna que chegou aqui na faculdade, ela queria se matricular e tal, e ela queria um trabalho super específico para o futuro dela. Eu não lembro exatamente o que era, mas era alguma coisa relacionada a, tipo, criar máquinas em fazendas. Então, uma coisa super específica. Não existe um curso relacionado a isso especificamente. Mas aqui na nossa faculdade tinha o curso de agrobusiness, matemática e sustentabilidade, que se fossem os três juntados, eles conseguiriam formar ali uma formação para ela, que seria super específica para atingir esse objetivo depois como carreira que ela gostaria de ter. E fazer isso é super viável, não atrapalha ninguém, primeiro porque todos os alunos aqui têm um advisor, que é tipo um mentor que te ajuda a formar ali o teu plano de faculdade, as aulas que tu vai fazer, o que tu vai ter que cursar para chegar lá no diploma que tu quer ter. E como as aulas já existem, os majors já existem, é simplesmente uma questão de juntar, isso se torna totalmente possível dependendo do objetivo da pessoa e se a faculdade já oferece aqueles cursos. E outra coisa que existe aqui também é a Essential Education. Essential Education são matérias que todos os alunos precisam fazer independentemente do seu major. Então, ao longo do seu curso aqui na faculdade, você vai ter que pegar matérias de diferentes áreas, como matemática, artes, história, ciências, dentre outras. Todo mundo tem que fazer essas aulas. Mas não se assustem, tá, gente? Porque essas matérias, elas geralmente são muito fáceis. Eu já concluí as minhas aulas de matemática, por exemplo, eu precisava fazer 2 aulas de matemática e foi super tranquilo. É realmente como matemática que a gente tem na escola e não à toa vários alunos que são aqui dos Estados Unidos, fizeram high school aqui nos Estados Unidos, eles não precisam fazer certas matérias da Essential Education porque as matérias que eles tiveram lá no high school já são validadas como suficientes para cumprir esses requisitos. Aqui na minha faculdade, por exemplo, você tem que declarar um tema da sua Essential Education. Então você pode escolher inovação, paz e igualdade e sustentabilidade. Então eu, por exemplo, escolhi inovação. Então eles me indicam matérias das áreas que têm a ver com o meu tema de inovação. Por exemplo, agora eu estou fazendo a minha matéria de ciências e a aula que eu estou fazendo se chama Drogas e Desenvolvimento da Sociedade. Então, coisas ali que são relacionadas à ciência, mas também tem relação ao tema que eu escolhi para minha Essential Education. E eu tava com muito medo, tá, de fazer essa aula, porque eu não gosto de biologia, química, etc. Mas tá sendo super tranquilo, porque, como eu falei, é uma aula de nível básico, não é algo muito aprofundado. Isso é feito de propósito, porque são aulas feitas para Essential Education. É justamente por causa do Essential Education que a gente ouve falar no Brasil que dá para começar a faculdade aqui nos Estados Unidos sem escolher um curso, porque você pode entrar aqui com o que eles chamam de major não declarado e fazer só Essential Education durante os seus primeiros 2 anos de faculdade. Que numa cronologia ideal aqui na faculdade deles, realmente os 2 primeiros anos seriam para matérias básicas e Essential Education, e aí os 2 últimos anos, de Junior e Senior, é onde você faz as suas matérias mais avançadas, realmente relacionadas ao curso que você quer. Por causa disso também que as pessoas conseguem fazer 2 anos de Junior College e depois transferirem para faculdades maiores de 4 anos. Se você não sabe o que são Junior Colleges, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que são Junior Colleges, eu vou deixar aqui na descrição e depois você passa lá. E nesse vídeo eu falo também por que é muito vantajoso às vezes vir para os Estados Unidos através de Junior College, porque é uma forma muito acessível de conseguir boas bolsas. Mas basicamente, então, você consegue fazer essas matérias de Essential Education na Junior College e depois transfere e faz os seus 2 últimos anos cursando um major específico numa faculdade de 4 anos. Tendo tudo isso de estrutura muito claro, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês são as atividades extra-classe, que aqui nos Estados Unidos elas são em maior quantidade do que no Brasil. Às vezes parece até escola, porque nós literalmente recebemos tarefas todos os dias, não tem folga, e inclusive eles sempre falam aqui que para cada hora que você tem de aula aqui na faculdade, você tem que ter o dobro de horas dedicadas fora da aula para fazer atividades, pesquisa, etc. Então é muito raro
você sair de alguma aula e depois daquela aula você já não tem uma orientação ali de atividade, tarefa, etc, para serem feitos. Além disso, praticamente tudo extra classe aqui que são relacionados às aulas ou ao curso que você está fazendo, geralmente vale ponto extra. Então, se você vai em algum evento, alguma palestra, os professores sempre dão um ponto extra para esse tipo de participação, eles valorizam muito essa participação em comunidade. E eu trabalho também como tutora no Writing Center, né, centro de escrita aqui, e vários professores, eles dão um ponto para os alunos se eles vão lá no Writing Center, tipo, ter ajuda com o trabalho que eles estão escrevendo. Então, tudo aqui é muito valorizado nesse sentido extra classe de participação. Eu, particularmente, sinto que eu aprendo muito mais nesse estilo de ensino, porque no Brasil eu lembro que quando eu fiz faculdade era muita leitura o tempo todo, e aqui por mais que as atividades, as tarefas, elas sejam mais trabalhosas e ocupem mais do meu tempo, eu sinto que eu tô a toda hora aplicando a teoria do que a gente aprende em aula. No Brasil, sempre que eu tava em véspera de prova, eu tinha que me matar estudando, e aqui é muito o contrário, quando chega a véspera de prova eu estudo muito pouco, só dou uma revisada, porque eu sinto que no Brasil justamente era muito teoria, e só na hora da prova eu aplicava aquela teoria, enquanto aqui a gente fica aprendendo teoria e aplicando o tempo todo, então quando chega na hora da prova já tá muito mais tranquilo, porque a gente pratica muito. E isso me leva à quarta diferença, que é o fato de que aqui as provas acontecem sempre ao mesmo tempo, que é o que eles chamam de midterms e finals. No meio do semestre sempre vai ter uma semana que eles chamam de midterms, que é quando todos os professores aplicam as suas provas de meio semestre, e no final do semestre tem a super temida semana de finals, que é quando todos os professores aplicam as suas provas finais, e nessa semana não tem aulas, então realmente é só aquela semana de provas. Geralmente uma semana antes é a semana de revisão, todos os professores fazem durante as suas aulas, e aí na semana seguinte, semana de finals, só provas. É claro que os professores têm direito de aplicar outras provas, que geralmente são quizzes ou coisas assim menores que valem pontuação também, mas geralmente são as midterms e as finals que têm o peso maior do semestre. E por fim, é claro, não teria como não falar sobre as letter grades que todo mundo vê em filme. São aquelas notas que vão de A a F. E isso é muito mais fácil, muito mais simples de entender do que parece. Usando a nota A de Adélia como exemplo, a nota A significa de 90% a 100%. Então, qualquer nota ali entre 90 e 100 vai ser considerada um A. Aqui na minha faculdade só é usado mesmo de A a F, mas como vocês veem em filmes, tem instituições que utilizam mais especificações, então, por exemplo, A mais, A e A menos, e aí basicamente você só pega ali o 90 a 100 e divide em 3 partes. Então, o A mais seria notas acima do 97,5, o A seria entre 92,5 e 97,5 e o A menos seria entre 90 e 92,5. E assim segue o exemplo para as outras letras. A vantagem, para mim, na minha opinião, desse sistema é que se você tira, por exemplo, um 9,9, essa nota vai ser colocada como um A, então ainda assim você tirou nota máxima. Só quem já teve professor que não arredonda nota vai entender o que é essa frustração. Seguindo essa lógica, então, o estudante, para passar de ano, ele precisa tirar no mínimo a nota C, que vai ali entre os 70% e o 80%. Enfim, galera, esse foi o conteúdo de hoje, conteúdo tranquilo. Eu espero que tenham curtido, entender um pouquinho mais sobre as diferenças entre faculdade nos Estados Unidos e no Brasil. Se tiverem qualquer dúvida ou outra curiosidade que queiram saber sobre, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E é claro, não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Não esqueçam também de se inscrever no canal se ainda não estão inscritos e ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. E até lá, nos vemos na próxima. Falou!